Boa noite a todos. Espero encontrá-los bem, que vocês possam estar aproveitando esse momento em família, cultivando a fé, cultivando a esperança, podendo estar mais integrado com a gente mesmo, com a nossa família, com os nossos bichinhos, né? E que esse tempo seja tempo de crescimento, de cultivo, né? E aproveitando esse tempo, a gente está estudando, né? Que bom que a gente tem recursos, que a gente tem ferramentas, né? E hoje eu venho aqui para falar da aula 29, Hostilidades no Sinédrio. Peço desculpa porque eu nunca gravei aula, tô aprendendo tudo isso é muito novo para mim, né? E desculpa qualquer problema que a gente tiver aí no meio do caminho. Mas vamos lá. A aula de hoje, vocês estão vindo numa sequência, né, do Redentor, que é a vida de Jesus. Para mim, são as melhores aulas, as aulas mais gostosas, que é um convite a gente tentar colocar esses ensinamentos dentro da nossa vida no dia a dia, que são tão atuais, né? E hoje a gente vai começar a falar as pessoas que se sentiam incomodadas com essa revolução de pensamento, de vida, de atitude que Jesus traz com a sua pessoa. E isso traz pessoas a favor, pessoas contra, e a gente vai ver essas manifestações adversárias, né? Então, para começar, a gente vai pensar um pouco por que a gente tem que estudar o Velho Testamento, né? Às vezes, algumas pessoas até falam, comentam dentro do meio espírita, que a gente está dentro do espiritismo. Para que eu preciso estudar a Bíblia? Para que eu tenho que entender, que ler, né? Só que a gente tem que pensar, como a gente já viu nas aulas anteriores, que a gente considera as 3 revelações. Primeira revelação trazida por Moisés, que é a existência de um Deus único, da existência de um Criador que conduz as nossas vidas. A segunda revelação é Jesus, da qual a gente está estudando agora, né? E que vai trazer para a gente o verdadeiro reino dos céus. E a terceira revelação, que é o Espiritismo. Elas estão conectadas. E conectadas, a gente precisa entender ambas, né? E quando Jesus vai dialogar, vai trazer as parábolas, vai tentar mudar o pensamento daquelas pessoas que vão chegar até nós através da Bíblia, e é por isso a importância do Velho Testamento, porque se essas pessoas não tivessem escrito, nós não teríamos, né, contato com esse material. E ele vai dialogar muito com o Velho Testamento, ele vai citar muitos salmos, ele vai citar todos os outros patriarcas, né? Então, sim, é muito importante a gente estudar o Velho Testamento para a gente entender a situação atual do mundo hoje, que ela se repete. E o que é a Torá, né? Quem guardou esses documentos para nós são os judeus. Eles escreveram e guardaram através do tempo, de todo esse tempo que passou, né? Trazendo para a gente essas revelações. A Torá, que é o Velho Testamento, ela é composta pelas leis estabelecidas por Moisés, né? Que vai estar o livro de Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômios. Na época de Jesus, era muito caro o papel, era tudo muito caro. Então, todas essas leis eram ditas como cânticos, como decorados pela própria mãe. A mãe, ela tinha esse papel de passar para o filho, para a filha, para os seus descendentes, todas as leis que Moisés trouxe. E essas leis eram decoradas, então elas estavam internalizadas, né? E é por isso que em diversos momentos Jesus vai citar isso como que de cabeça mesmo, porque ele tinha isso já gravado dentro dos costumes,
né? E essas leis eram muito enraigadas, né? E dentro do Velho Testamento, ele traz para a gente os grandes patriarcas, né? Que foram condutores de povos, trazendo a ideia do Deus único. Noé, Abraão, Moisés, todos eles são os grandes patriarcas, mas todos eles tentaram trazer a mensagem de Deus, manifestaram o povo daquela região, mas todos cometeram erros. Todos eles, em algum determinado momento, cometeram erros que desagradavam, que não traziam a mensagem verdadeira, né? Porque são humanos, porque quando a gente encarna, a gente tem o livre-arbítrio. E dentro desse livre-arbítrio, dentro dessa manifestação, é difícil para a gente manifestar tudo isso vivendo num mundo aqui de provas e expiações. Então, assim como nós, eles também erraram, assim como nós erramos, é normal. Mas Jesus, ele consegue finalizar. Por que ele finaliza a Bíblia? Porque ele consegue trazer a mensagem completa. Ele não erra. Ele consegue vir trazer a mensagem do reino de Deus sem nenhum desvio. Por isso que ele é colocado como: este é o meu filho amado, em quem muito me agrado, porque ele é o ser perfeito, porque ele é o homem a nos mirar, né? Porque ele traz a conduta da existência de um mundo espiritual, do reino de Deus, que ele vai chamar diversas vezes, para onde nós temos que voltar, que é buscar essa vida espiritual sem nos apegarmos à vida material. Dentro dessas posições que a Bíblia vai trazer para nós, ela vai sempre trazer 4 figuras. Essas 4 figuras são muito importantes para situar o contexto que Jesus está colocando. A primeira delas é a multidão. Então, sempre Jesus vai colocar: e se juntou a multidão, e seguiam a multidão, né? O que é a multidão dentro do contexto bíblico? São as pessoas que se encantam com a mensagem do Evangelho, escutam, se agradam com essa mensagem, mas elas não se comprometem. Acabou a mensagem, aquela mensagem bonita, elas vão para casa e continuam fazendo as coisas da mesma maneira que elas faziam. O Evangelho só as encanta, só as seduz, mas ainda não mudou o comportamento de vida. A gente vai ter uma outra figura, que são os adversários, os opositores, que são aqueles que realmente se opõem à mensagem do Evangelho, porque essa mensagem desagrada, né? São pessoas que tinham vantagens naquela situação política, econômica e religiosa, e que essa nova mensagem trazia uma mudança, uma ruptura nesses modus operantes. Então, essas pessoas declaradamente se opõem contra o Evangelho, e é elas que nós vamos estudar hoje. Tem também a figura do discípulo. O discípulo, ele é aquele que se encantou com a mensagem do Evangelho e se compromete com essa mensagem, permitindo que esse Evangelho se instaure dentro do coração. Então, essa mensagem já entrou para o coração, já transformou a vida dela e transformou os atos dela. Ela consegue levar essa mensagem para outras pessoas, né? E a figura do apóstolo. O apóstolo é o que já está em comunhão com Cristo. Ele, quando tiver a falta do Cristo, ele é um representante. Ele consegue representar o Cristo perante a multidão, perante os discípulos. A nossa escola, ela busca formar discípulos, pessoas que vão iniciar o seu comprometimento com o Evangelho, né? E aí a gente tem os graus.
Primeiro grau é servidor, o aprendiz, o servidor e depois o discípulo, que é aquele que já vai levar o evangelho para que esse evangelho possa chegar no coração de outras pessoas também, né? Então vamos pensar bem nessas 4 figuras quando a gente lê o evangelho de Jesus. A multidão, os opositores, o discípulo e o apóstolo. Hoje nós vamos ver como que era representada esses opositores e que daí Jesus começa a receber hostilidades por parte desses opositores, como eles se organizam e o que eles querem. Mas muito importante, a gente nunca pode buscar uma visão dicotomizada, né? O discípulo e o apóstolo é bom, o opositor é ruim. Não, a gente sempre está conectado uns com os outros. O espiritismo, ele abrange a nossa visão, né? Todos os 4 componentes bíblicos que sempre vai visitar, eles vão ter um fator comum, que é a dor. Todos nós, dentro do mundo de prova e expiação, vai ser visitado pela dor. Você ser um discípulo de Jesus não te garante não ter sofrimento. Você ser um opositor também não, nem sendo um apóstolo. O que vai diferenciar cada um deles é a fé que vai ligar, porque a fé, que é a fidelidade com Deus, ela vai garantir que você vai se manter confiante, mesmo que você passe pela dor, porque ela vai visitar todos nós. Mas a sua relação com a dor vai te fazer ter um coração menos oprimido, ter um coração menos revoltado, né? E é isso que Jesus, em várias passagens bíblicas, sempre vai frisar, né? Eu rogo ao Pai que não percas a tua fé. Eu rogo a Deus que a sua fé não seja perdida. Várias vezes ele fala isso para Pedro. Por quê? Porque se você tiver fé, se você tiver a fidelidade e a confiança em Deus, nada mais vai te faltar. Você não precisa pedir o pão de cada dia, você não precisa pedir o emprego, você não precisa pedir que não fique doente. Não! Deus vai dar aquilo que você precisa. E é essa a sua relação com Deus, de confiar que aquilo que você precisa vai chegar até você. E é essa fé que a gente tem que buscar, principalmente nessa transição que a gente está passando, nos momentos que a gente está passando. Se a gente tiver essa fé e essa certeza que tudo que aquilo que chega para mim é aquilo que eu preciso, eu só ponho a minha vida em pró do serviço que eu preciso cumprir aqui. Então é isso que vai me dar a calma e o discernimento de continuar fazendo o meu trabalho, a minha missão, o meu compromisso aqui na Terra. E também dentro do Espiritismo, a gente sabe que quem ontem foi opositor, amanhã vai ser multidão, depois de amanhã vai ser discípulo e depois vai ser apóstolo. Então nós mesmos, se a gente for visitar o nosso passado, nós já fomos muito opositores e adversários. Então, é muito importante a gente não julgar cada um deles e não colocar como bom ou ruim. Era necessário para que essa mensagem chegasse. Lógico que o caminho podia ter sido muito mais fácil, se não houvesse tantos adversários, ou se não tivesse tanta multidão que só escuta. Se tivesse mais discípulos e apóstolos, mais rápido e menos dolorosa essa caminhada ia ser. Mas nós temos o livre-arbítrio, né? E esse livre-arbítrio faz a gente escolher os nossos caminhos. Então esperamos que a gente consiga ser discípulos aí e caminhar nessa mensagem, trazendo a paz que tanto está precisando nesse mundo, que tanto sempre precisou e que agora a gente pode levar com tantos meios de comunicação, com tantas facilidades, que a gente possa levar essa mensagem de consolo a mais e mais pessoas que talvez não tiveram a oportunidade de ter
ainda esse contato, mas que estão sendo visitadas pela dor. Então, visto isso, o que era o sinédrio, né? Na época de Jesus, o poder político e religioso, eles eram juntos, né? Eles eram uma coisa só, por quê? Para facilitar a dominação do povo, né? Então, o sinédrio, ele era o tribunal e o Conselho Supremo. Ali, a pessoa era julgada, ali também se tinham as decisões políticas e religiosas, né? Que toda a população era sujeita. E é nesse momento quando Jesus fala: dai a Deus o que é de Deus, dai a César o que é de César. É que ele pede essa ruptura. Não dá para misturar. Aquilo que você presta ao César é uma coisa, aquilo que você presta a Deus é a sua vida, é o seu coração, é a sua alma. O sinédrio, ele é só um meio de você conseguir, o poder é só um meio de você estar organizado para que todos tenham as mesmas condições, mas cada um tem a sua função dentro da sua vida. Mas nesse momento não era. Então, a gente tem a figura, né, dos fariseus, que eram as autoridades dentro do sinédrio, que decidiam a vida das pessoas. E Jesus traz para a gente o verdadeiro reino de Deus, porque ali, dentro do sinédrio, eles colocavam a autoridade que era uma lei religiosa exterior. Eles colocavam um culto exterior, né? Então lá, como vocês já viram, guardai os sábados, ou seja, eu não posso fazer nada no sábado, mas talvez dentro do meu coração eu não tenha essa comunhão de conversar com Deus, de ter uma fidelidade com Deus. Todos os dias, quando Jesus vem e fala que nós somos senhores do sábado, ou de qualquer dia, que todos os dias tem que ser dedicado a Deus, ou a nossa vida espiritual. Quando ele fala Deus, entenda essa vida espiritual. Todo dia que a gente acorda, a gente tem que pensar que nós não somos seres materiais. Nós somos seres espirituais tendo uma experiência na matéria. E essa experiência tem que trazer esse reino dos céus, essa vida onde eu vejo o amor pelos meus irmãos, o amor por aqueles que me ofendem, o amor pelo meu trabalho, o amor pela minha família, como um grande objetivo a se cumprir. E não ia ser rei, não ia ser um poder, o dinheiro, aquela pessoa ter ou não ter, que ia dar esse poder a ela. Jesus não vem trazer um reinado na terra. Ele vem explicar qual que é o verdadeiro reino, que é o dos céus, que é a vida espiritual. E a gente está aqui para aprender, a gente está aqui numa escola. Aqui é o nosso Enem, a gente veio aqui fazer prova. Todos aqueles conceitos que nós aprendemos dentro do mundo espiritual, nas nossas diversas encarnações, através dos nossos próprios erros, a gente vai incorporando isso dentro do nosso campo mental e vamos aprendendo a viver essa vida sem o egoísmo, tirando o egoísmo e colocando o amor. E esse reino eu tenho que trazer dentro de mim. Quando eu encarno e mergulho na matéria, eu tenho o esquecimento temporário. Mas eu tenho dentro de mim todos esses ensinamentos, porque Deus colocou uma sementinha em cada um. E são essas verdades. E essa sementinha vai trazer para mim como? Através de um conforto, de uma paz espiritual, de uma paz, eu deitando no meu travesseiro, sabendo que eu estou fazendo a coisa certa. Quando a gente faz uma coisa que não é tão certa, quando a gente está dominado pela raiva, quando a gente está dominado por sentimentos que não são harmoniosos, a gente não tem essa paz. Por quê? Porque a nossa essência, ela é divina. Então, a gente sente dentro da gente que a gente não está no caminho certo.
É nesse momento que a dor nos visita, para direcionar a nossa vida para esse caminho correto, para esse reino dos céus que Jesus tanto traz. O que é esse reino dos céus? É o amor, a lei do amor, que é aquela que eu aprendo que todos nós somos irmãos, que nós somos seres imortais, que existe um Deus que está cuidando da nossa vida, que Ele está cuidando da minha vida como Ele cuida da vida de um verme, como Ele cuida do universo, dos astros, com o mesmo amor, que está tudo integrado, que não adianta eu ter o egoísmo. O que é o egoísmo? Eu quero tudo para mim e nada para o outro. Se o meu tá bem, tá tudo bem, só que não é assim. Se eu tô bem e o outro não tá bem, não está bem. Há um desequilíbrio. Não tá harmonioso. E quando eu instauro esse reino dos céus dentro do coração, eu tenho essa paz interior. E esse reino que ele veio trazer, como vocês já viram também nas aulas anteriores, eles imaginavam que ia ser um Cristo poderoso, que ia chegar aqui e matar todo mundo que era ruim e colocar a igualdade, todo mundo teriam as mesmas coisas. E Jesus não, ele fala, olha, o reino que eu vim trazer não é esse, meu reino não é desse mundo, não é daqui da terra. Aqui vocês estão fazendo a prova, aqui a dor vai visitar vocês, mas sigam firme, tenham fé, porque a vida verdadeira não é essa. A vida verdadeira, ela é muito melhor que essa. A que eu venho trazer para vocês é muito melhor. É esse reino que eu quero instalar, mas é um reino dentro do coração de cada um de vocês, tá? Mas, como isso incomoda muito as pessoas que nessa época tinham o poder, as pessoas que tinham benefícios, que tinham facilidades materiais, que dominavam, isso incomoda, né? É normal a gente ter uma dificuldade quando a gente vai mudar de rota, né? Só que além de incomodar, isso causava muita raiva, porque de repente ele falava, peraí, todo mundo é igual, ninguém é melhor que ninguém, não vamos ter mais preconceito. Samaritano é igual a judeu, que é igual a Galileu, que é igual a Nazareno. Então, isso começa a incomodar as pessoas e eles começam a ter um plano de ação contra Jesus. Olha, a gente precisa matar esse tal que fala que é o enviado, porque ele está tirando a nossa autoridade, tirando o nosso poder. Então, vamos montar um plano de ação para conseguir colocar uma armadilha sobre ele, para que a gente consiga eliminá-lo, né? E inicia esse plano de ação. Jesus sabia que não era chegado o momento dele, ele ainda precisava de mais um tempo com os apóstolos, com a multidão, com os discípulos, colocar mais alguns ensinamentos. Ninguém estava pronto ainda para ele ir, né? Ele sabia que a hora estava próxima, mas não tinha chego ainda. Então, ele se retira para Naim para acalmar os ânimos, né, dessas pessoas, dando esse tempo para que ele continue trazendo a sua mensagem. Um certo dia, um rabi fariseu, né, chamado Simão. Gente, às vezes a gente até confunde dentro dos textos bíblicos, porque é Simão Pedro, Simão que era um fariseu, os nomes eram muito comuns. Mesmo Jesus, existiam vários Jesus na sua época, tá? Então, era comum ele chamar Simão Bar Jonas, Simão filho de Jonas, né? Jesus Bar, o nome do pai. Então, assim, era muito comum eles terem nome iguais. Mas esse Simão convida Jesus para tentar colocar uma armadilha ali, para pegar Jesus. Chegando lá na casa, o povo judeu, ele é muito ritualista, né? E antes de se alimentar,
eles tinham um ato que é lavar as mãos, purificar as mãos para poder pegar o alimento, para abençoar aquele alimento. E chegando na casa de Simão, os servos são orientados a dar água para todas as pessoas que estão na mesa, exceto para Jesus. Então ele pula Jesus e continua oferecendo água para lavar as mãos de todas as outras pessoas. E traz o pão. Depois que traz o pão, ele oferece para todo mundo e para Jesus. Jesus não tinha lavado a mão, não tinha feito o rito de lavar as mãos. Mas ele pega o pão mesmo assim que está sendo oferecido para ele. E daí eles falam, opa, como assim você tocou no pão sem lavar a mão? Aí ele fala, o que contamina o homem não é o que entra na boca, mas o que da boca, isto é, o que contamina o homem, aquilo que sai da sua boca. Nesse momento, eles ficaram incomodados, porque Jesus não foi contra a lei. O que eles queriam era pegar Jesus para ele contra uma lei. Jesus não foi. Ele falou novamente em parábolas, como vocês já aprenderam nas outras aulas. As parábolas eram um modo de falar para que as pessoas entendessem o significado, não que aquela situação era real. Entra Maria de Magdala, ela que é muito grata a Jesus, por Jesus ter trazido a mensagem e ela ter entendido, né? Ela começa a lavar os pés de Jesus e a secar com os próprios cabelos, né? Isso deixa os fariseus perplexos, porque eles falam, como a gente já comentou, era muito preconceito, né? E ela era uma mulher que largou do marido, né? Ela era muito rica, né? E eles consideravam ela impura. Então, uma pecadora. Então eles falam, você se diz profeta, filho de Deus e está sendo homenageado por uma pecadora? Então Jesus traz outra parábola. Um homem tinha 2 devedores, de quantias diferentes, e a ambas o perdoou. Qual dos 2 deveria ser mais grato? Eles não entendem muito, mas daí Jesus explica, olha, vocês me fizeram esse convite com propósito oculto. Não me deu a água para lavar a mão nem os pés. Mas mesmo assim, eu não reclamei. Essa mulher, na qual foi tocada pelo meu ensinamento, lava os meus pés com lágrimas, unge com perfume e seca o meu cabelo. Qual demonstrou mais gratidão? Né? Então, novamente, ambos eram pecadores, né? Com interesses ocultos, mas Maria era grata. Mas Jesus mesmo assim perdoou ambos, porque eles sabiam que a gente é mais infantil do que maldoso, a gente é mais medroso do que maldoso, né? Então, novamente, eles ficam em silêncio. E aí vem a pergunta que não nos cala, né? E nós? Quem que nós somos? Como que a gente reage nas diversas manifestações que Deus traz pra gente? Às vezes, uma doença é uma bênção, uma oportunidade que Deus está nos dando de mudar a rota da nossa vida. Como que a gente reage a essa doença? A gente fica revoltado, com raiva, ou a gente agradece? Às vezes um desemprego nos visita como uma bênção, para a gente poder mudar a rota da nossa vida. E como que a gente agradece? Às vezes, as coisas acontecem na nossa vida e a gente não está entendendo e a gente é muito rebelde para entender. Porque a gente acredita que aquilo que a gente tem de bênção são as coisas, muitas vezes, materiais que a gente tem. E não é nada disso. Não é nada disso.
Jesus já trouxe que o reino dos céus não é desse mundo. Por exemplo, quem vem pelo espiritismo ou qualquer outras religiões, pelo amor. Normalmente, se a dor não nos visita, a gente continua do jeito que a gente está. A gente continua fazendo as mesmas coisas porque é cômodo, porque a gente é preguiçoso, porque a gente tem medo de mudar, a gente tem medo de mudança. Nós reagimos muito mal a toda ela. Mas pensa, se essa dor, essa depressão, essa doença física, esse desemprego, essa perda de um ente querido não tivesse nos visitado, talvez hoje a gente estaria aqui, talvez hoje a gente estaria tendo interesse para estudar a vida de Jesus. Para a gente pensar. É para a gente pensar como que a gente está reagindo a todas essas coisas. Porque muitas vezes as bênçãos vêm através de coisas que a gente mais odeia. Mas se a gente pensar na nossa fidelidade com Deus, na nossa fé, é dizer, eu sei que o que está vindo para mim é o melhor. Então acalma meu coração, tá doendo, tá difícil, ninguém tá falando que a gente vai rir com uma doença, ninguém tá falando que a gente vai rir com uma perda, não, mas é entender que aquilo é o melhor. Porque essa vida é uma experiência, aquela experiência que eu tô vivendo é necessária. Aquela vivência que eu tô vivendo, ela é necessária para o meu crescimento espiritual. Até mesmo esse momento que a gente está passando. Quem de nós está aproveitando para fazer esse mergulho interior? Quem de nós está aproveitando para poder ter mais contato conosco mesmo, com a nossa família? Quem está investindo nos contatos familiares? De poder cuidar. O quanto que a gente não pediu para poder ter mais tempo para a gente mesmo e para a família? E a gente está aproveitando? Ou a gente está ficando irritado com a louça suja? Eu fico muito. Com ficar dentro de casa, não poder sair, é ruim. Ninguém está falando que é bom. Mas a gente precisa pensar que se está acontecendo, é porque é uma oportunidade que a gente está precisando passar. Vamos utilizar essa oportunidade, mergulhar nessa oportunidade da melhor forma possível. Vamos absorver isso que está visitando a gente. Vamos ser gratos a Deus. Porque Ele só traz para a nossa vida aquilo que é necessário. E a escola do Aprendizes do Evangelho é essa oportunidade, né? Quando a gente vem conhecer a vida de Jesus, quando a gente vem conhecer o Espiritismo, quando a gente vem conhecer que essa vida, ela só uma pequena existência dentro da minha infinita encarnação, da minha infinita existência, que nesse momento eu sou Juliana, eu estou Juliana, eu sou uma sucessão de vidas e um espírito puro que vai me esperar lá na frente, que eu tô depurando, que eu tô aprendendo. Essa escola, ela traz uma oportunidade para a gente aprender e para a gente iniciar o contato com os nossos maiores defeitos, os nossos maiores vícios. Quando a gente vê Jesus escolhe os seus apóstolos, ele podia ter trazido anjo, arcanjo, assessores celestiais, mas não. Ele vai buscar pescador, pecador, publicano, cobrador de impostos, pessoas como a gente, que erra, que acerta, que tenta, que duvida. Por quê? Porque alguém aqui ia se identificar com anjo? Nós não somos ainda anjos. Então, quando a gente vê lá que Pedro contestava, Pedro se irava, quando Paulo persegue cristãos, quando a gente vê que Mateus era cobrador de impostos, se beneficiava da desgraça alheia, a gente se identifica porque nós erramos, também a gente está na caminhada da evolução. E essa caminhada é lenta, é aprendendo.
É identificando, a nossa reforma íntima é aprender a identificar quais são os defeitos que impedem a minha evolução ainda. Quais são esses defeitos que me aprisionam aqui nessa matéria? Quando que a gente pensa que a nossa vida é espiritual? Às vezes a gente pensa quando a gente vai lá no centro, numa palestra, numa aula, numa preleção, num passe, 1, 2 horas por semana. E o resto? E quando eu trabalho, e quando eu encontro aquele colega que é difícil de me relacionar, e quando eu encontro aquele meu irmão que tem uma dificuldade, é nesse momento que a gente também tem que levar o evangelho em todos os momentos, porque esse evangelho, ele vai trazer a minha reforma. E essa escola tem o objetivo de mostrar o ensinamento que Jesus trouxe à luz da doutrina espírita, para pegar essas ferramentas e levar para o nosso dia a dia. Para a gente conseguir ter ferramentas dentro do nosso dia para passar por essa experiência na matéria, visando esse reino espiritual. E dentro desse período, né, eu acho, se eu não me engano, desculpa, mas eu acho que é em torno de 1 ano já que vocês já estão na escola, né? O que já mudou para vocês? Queria que vocês pensassem um pouquinho, o que eu já comecei a mudar? O que eu já consigo identificar dentro de mim que muitas vezes eu ajo como um fariseu? Ou que muitas vezes eu acho como uma Maria de Magdala? O que ainda está entravado dentro de mim, que eu ainda está me acorrentando as mudanças que são necessárias? Queria que a gente pensasse um pouquinho dentro disso e visitasse cada vez mais o Evangelho para trazer para a gente o que Jesus aconselha. Jesus passou pela terra dando um exemplo da manjedoura. Ele não tinha um teto, gente, para nascer. E morreu numa cruz do lado de 2 ladrões. E conseguiu trazer a mensagem do Evangelho para nós. Então, o que está me preocupando hoje na minha vida? O meu emprego, desencarnar, pegar a doença, um familiar. O que está me prendendo ainda tanto? O que está faltando para acalentar a minha fé? O que está faltando dentro do meu relacionamento com Deus? Para eu conseguir tirar essas amarras. Pensa sobre isso. Vamos buscar essa semana identificar a hora que a raiva vem, a hora que o egoísmo vem, a hora que o desânimo aparece. Tenta identificar dentro de você, cada um no seu coração íntimo, e trazer as ferramentas que até agora a gente já aprendeu para tentar mudar, né? Entendendo que cada ser está no período da evolução. Tem gente que ainda é opositor, tem gente que ainda é multidão, tem gente que já conseguiu colocar o coração, a mensagem, já é um discípulo. Mas entendendo e amando como Jesus amou os fariseus, Jesus amou os pecadores, Jesus amou os apóstolos, ele amou a todos. E aí, para finalizar, eu trouxe um texto que eu gosto muito desse livro, é Lázaro Redivivo, do irmão X, que é Humberto de Campos, né? E ele traz uma mensagem que é para a gente entender a dimensão do amor de Jesus por nós, né? Eu vou ler só uma parte dessa mensagem, tá? Porque ela é longa, mas eu gostaria que depois, se vocês puderem, procura na internet pelo nome, tá? Vocês vão encontrar a mensagem inteira e é muito linda. Ele fala assim: retirou-se ele só. Quando Jesus se fazia acompanhar pela multidão, na manhã rutilante,
refletia amorosamente consigo mesmo. Gente, olha que incrível. Humberto de Campos visita o pensamento de Jesus. Visita o pensamento de Jesus. E daí Jesus está pensando. A multidão ali naquele momento de pregação, né? Ele pensa: ensinar as lições básicas do reino de Deus aos filhos da Galileia, que seguiam naquele instante divino. Todos agora permaneciam cientes do amor que devia espraiar-se sobre as noções da lei antiga. Ou seja, eu já ensinei o que era o reino de Deus. E não poderia ele fazer daqueles homens e mulheres bem informados? Se essas pessoas tivessem deixado de ser só ouvinte e passassem a entender essa mensagem, o que mais ele poderia trazer para nós? Poderia, enfim, alongar-se em maiores considerações relativas ao caminho de retorno da criatura aos braços do Pai. Eu já ensinei que não, qual que é o verdadeiro reino, mas como que eu faço para voltar nesse braço do Pai? Dilataria os esclarecimentos de amor universal, conduziria a alma do povo para o grande entendimento, decifraria para os filhos dos homens os enigmas dolorosos que constrangem o coração. Ou seja, nossa dor, a gente está preocupado com isso. Para isso, porém, era indispensável que compreendessem e amassem com o Espírito. Jesus continua pensando: quantas pequenas lutas em vão, quantos atritos desnecessários. Olha só, ele falando do reino de Deus e o povo pensando em bobeira, de dia a dia, de intriga com o vizinho. Mas era só naquela época, né? Ou a gente continua ainda com pensamentos desnecessários, com lutas em vão. A multidão, por vezes, assumiria atitudes estranhas e contraditórias diante dos prepostos de Tibério que a visitavam. Aplaudia deliberadamente. Todavia, quando afastavam César, manchava os lábios com palavras torpes e gastavam tempo na semeadura do ódio e divergência sem fim. Gente, quantas vezes a gente não utiliza nossas redes sociais para colocar recursos de ódio? Quantas vezes a gente não propaga o ódio sem mesmo perceber? A gente precisa ficar atento, porque a palavra ela é muito importante. O que eu estou divulgando? O que eu estou me expressando? Como que eu estou me portando? Eu estou que nem essa multidão que fica disseminando ódio? Ou eu estou propagando uma mensagem boa, levando um conforto, uma paz, uma esperança para as pessoas? Bastava, sim, pensava, todo o problema do mundo era a necessidade do amor e a realização fraternal. Gente, passou 2020 anos e a necessidade continua a mesma. A gente continua sendo multidão, só escutando, achando bonito, mas não agindo nas nossas vidas. Sorvou o ar puro e contemplou as árvores frondosas, onde as aves do céu situavam seus ninhos. Algo distante, o lago era um espelho imenso e cristalino, refletindo a luz solar. Olha só, Jesus estava absorvendo a natureza, esse presente divino do Criador para a gente de cada dia, que a gente passa despercebido, que a gente não contempla. Barcas rudes transportavam pescadores felizes, embriagados de alegria na manhã clara e suave. E em derredor das águas deslumbrantes e iluminadas,
erguiam-se vozes de mulheres e crianças que cantavam as chácaras embalsamadas de inebres perfumes da natureza. Agradecia ao Pai aquelas bênçãos maravilhosas de luz e vida. E continuava meditando. Olha só, Jesus ele sempre ensinou a gente a contemplar a natureza, os momentos em família. Quantas vezes você vê passagens dele sentando, dividindo o pão e dando para cada apóstolo, lavando os pés, servindo. Ele tinha o prazer em servir, contemplar a natureza. Essa é a importância. É nisso que a gente tem que focar. Agradecendo ao Pai tamanha beleza, tamanha dádiva. Por que tamanha cegueira espiritual, ele continuava pensando, nos seres humanos? Não viam, porventura, a condição paradisíaca do mundo? A gente consegue já ver? Ou a gente está preocupado com o nosso saldo, com a nossa conta corrente? Por que se furtavam ao concerto de graças da manhã? Faz quanto tempo que a gente não vê um amanhecer, um nascer do sol? Por que a gente foge? Mas fica nas telas até altas horas da madrugada. Como se uniam todos ao hino de paz e da gratidão que se enolavam de todas as coisas. Por que a gente não percebe o essencial? Toda aquela multidão que o seguia precisava de amor, a fim de que a vida se lhe tornasse mais bela. Ensiná-la-ia a conferir a cada situação seu justo valor. Quem era César, senão um trabalhador da providência? Ou César só é César porque ele está lá, numa condição autorizada por Deus? Sujeito às vicissitudes terrestres como qualquer outro homem? Ou seja, gente, perdoa essas pessoas que estão liderando, porque eles são humanos, como nós. Não mereceriam compreensão fraternal? O imperador dos romanos, responsável por milhares de criaturas? Será que hoje a gente ainda consegue ter uma compreensão? Ou a gente mais julga? Algemados às obrigações sociais e políticas, atento ao superficialismo das coisas, não era razoável que errasse muito? Olha a compreensão de Jesus aqui, gente. Você acha que ele está preocupado com as pessoas julgando ele? Não. Merecendo por isso mesmo mais compaixão? E os chefes do Sinédrio não estavam sufocados pelas orgulhosas tradições da raça? Ele entendia esses opositores. Eles sabiam que eles ainda estavam inebriados. Poderiam acaso raciocinar sensatamente se permaneciam fascinados pelos autoritarismos do mundo? Ele compreendia que eles eram o que mais estava perdendo, então era normal eles terem mais raiva. A gente precisa compreender. Oh, refletiu o mestre, como seria feliz o dominador romano a julgar-se efetivamente rei para sempre, distraído da lição dura da morte. Como seria desventura o sumo sacerdote, que supunha poder substituir o próprio Deus? Ele tem dó dessas pessoas. Sim, Jesus ensinaria aos seus seguidores a sublime sabedoria do entendimento fraternal. Depois que ele pensa isso, ele, tomado de confiante expectativa, voltou-se o Messias para o povo, dando a entender que esperava as manifestações verbais dos amigos. Então, Jesus não estava preocupado com os opositores, a gente também não precisa ficar.
Eles eram um instrumento para até se fazer entender a lição. Ele compreendia, ele tinha amor. Então, isso a gente sempre tem que trazer para a nossa vida, né? Aquela pessoa que ofende, aquela pessoa que foi responsável por uma desgraça que aconteceu nas nossas vidas, elas são só instrumentos. A gente tem que ter compaixão, amor por essas pessoas, porque muitas vezes a gente já errou em outras vidas. O que seria de nós se não fosse a providência divina? Você acha que se a gente soubesse tudo o que eu fiz em outras vidas, eu poderia estar aqui dando aula, expondo? Não. É pela misericórdia de Deus que a gente consegue continuar seguindo para tentar fazer diferente. E Deus nos ama não por aquilo que a gente faz. Ele nos ama por quem a gente é. E Jesus vem trazer essa lição para a gente. Então, quando ele fala para nós, um novo mandamento vos dou, que amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. Jesus amou o opositor, Jesus amou a multidão, Jesus amou o discípulo, Jesus amou os apóstolos. Ele amou todos com a mesma intensidade e todos com essa vontade de que as verdades espirituais se instaurassem. E é por permissão dele que todas essas mensagens continuam sendo trazidas, porque a gente só vai conseguir se libertar dessa prisão material quando a gente aprender a amar. E, gente, o universo tem tantas coisas lindas para a gente viver, mas enquanto o nosso egoísmo dominar, a gente vai estar preso aqui na Terra. A gente vai estar preso às nossas próprias más inclinações que colocam um muro entre nós e o amor de Deus. Então, que a gente possa, em primeiro lugar, não se tornar os opositores, até inconscientemente, da mensagem de Deus no nosso dia a dia. Que a gente consiga levar essa mensagem através das nossas ações. Francisco de Assis falava uma coisa tão linda. Ele falava, é necessário pregar o evangelho, nem que seja com palavras. Nem que seja com palavras, porque a principal característica do discípulo, do apóstolo, é aquele que prega o evangelho com as suas ações. Então, que a gente possa internalizar esse amor de Deus dentro dos nossos corações, que a gente possa se sintonizar, que a gente possa absorver essa fé, alcançar essa fé de acreditar que esse amor está me cobrindo, que esse amor vai providenciar tudo aquilo que é necessário para mim e não tudo aquilo que eu quero. Esse amor está me sustentando e está me amparando em cada dia da minha vida. Então, muito obrigada. Eu peço desculpa que estou aprendendo aqui, né? Não vejo a hora da gente poder estar junto. Não vejo a hora da gente poder estar se abraçando de novo. Que saudade, gente. Que saudade daquela nossa casinha. Que saudade das pessoas. Mas logo isso vai voltar, né? Logo isso a gente vai poder estar junto, se abraçar e que a gente possa aproveitar realmente esse tempo. Que a gente possa aproveitar conosco mesmo, com Deus e com as pessoas que a gente mais ama. Uma boa noite para vocês e tenta aproveitar. Acorda amanhã um pouquinho mais cedo, como Jesus nos ensina, né, nesse conto de Humberto de Campos. Aproveita o pôr do sol, aproveita o nascer do sol, aproveita o alimento a hora que você sentar junto com a sua família. Aproveita todas as dádivas que são gratuitas para nós, tá bom? Uma boa noite, que Jesus abençoe a cada um de nós.